eu tava pensando, cara, por que eu sou desse jeito? Por que eu procrastino tanto o que eu preciso fazer? Por que eu não consigo só simplesmente ir lá e fazer o que precisa ser feito? Seja bem-vindo ao Pensa Comigo. Aqui é um lugar onde eu compartilho insights valiosos e que eu espero que façam sentido pra você tanto quanto fazem pra mim. Eu descobri que eu sou uma pessoa que é movida a propósito. Então vamos lá. Opa, tudo bom? A semana mal começou e eu já tive um insight que foi muito valioso. E acho que esse insight era o insight que faltava para que eu conseguisse destravar uma parte do meu cérebro. Porque era literalmente assim que eu tava me sentindo antes de conseguir virar essa chavinha. Eu tava extremamente ansiosa. Eu literalmente tava paralisada pela ansiedade e quando eu fico desse jeito, eu consumo muita energia pensando. Eu não consigo sair daquele estado pra tomar uma ação, sabe? Pra agir. Quando meu namorado chegou em casa e eu percebi que eu não tinha feito metade das atividades que são básicas do meu dia, eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Ai, ai. Desabafei com ele sobre aquele momento que eu tava passando e ele começou a me dar vários conselhos. Aqueles conselhos foram me irritando profundamente porque eu só queria desabafar, eu não queria um conselho. Mas aí eu falei pra ele, né, que eu achava, que eu entendia que ele tava querendo me ajudar, mas aquilo tava me incomodando. Tava me deixando desconfortável porque eu só queria desabafar. E aí ele falou assim, bem curto e grosso, tá? Mas ele foi muito dócil. Eu admiro essa capacidade dele. Ele falou assim, é porque eu não consigo ver você desabafando pela 20ª vez sobre uma coisa e não te dar uma resolução pra esse problema. Que no caso o meu problema era, eu não estava conseguindo estudar e eu não estava conseguindo me exercitar. Eu percebi que os momentos onde eu estive mais produtiva na minha vida era onde eu estava me exercitando, onde eu estava tendo uma rotina mais saudável. Isso é um fato. A gente precisa se exercitar pra gente ter energia pra aguentar o tranco das atividades diárias. E eu não estava conseguindo ter essa energia. Chegava, sei lá, 3 horas da tarde, eu tava exausta, muito cansada. E o fato de eu não estar conseguindo fazer o que eu precisava fazer, que era estudar e me exercitar, que era a prioridade pra mim, e eu não tava conseguindo colocar isso como prioridade, dar o primeiro passo em direção a isso, me fez ficar naquele estado de paralisia. E eu não consegui fazer as outras atividades porque eu estava procrastinando o que era básico. Entendeu? Eu não consigo ser produtiva quando o meu básico não é bem feito. E acho que isso serve pra qualquer pessoa. Então esse vídeo é primeiramente pra mim, pra que cada vez que eu me sinta improdutiva, eu volte aqui e eu veja que eu preciso de um propósito. E aí ele falou uma coisa que foi muito legal também, no sentido de assim, qual que é a tua motivação pra fazer o que você tá procrastinando? Fiquei me perguntando sobre isso. Ele foi deitar e nesse meio tempo eu fiquei pelo menos uns 30 minutos paralisada. Olhando assim para as coisas que eu tinha deixado de fazer no meu dia, porque eu estava paralisada e pensando, meu Deus, eu esperei a tarde inteira para ir no mercado e agora já são quase 7 horas da noite, eu vou ter que ir no escuro. Aí eu falei, mas se eu não for, eu vou estar deixando que isso mais uma vez me paralise. Peguei a minha bicicleta, fui lá e no meio do caminho eu lembrei de uma aula da minha faculdade que falava sobre o propósito ser mutável durante o período da nossa vida. Eu falei, cara, por que então que eu não coloquei isso como um propósito? Aí eu percebi que eu sou movida por propósito. A minha motivação é ter um propósito. Naquela ida ao mercado, eu tive um grande insight sobre a minha mentalidade, que talvez eu seja movida por propósito. E isso é algo positivo, mas eu preciso saber direcionar, para que isso não seja uma motivação a curto prazo. Para que isso seja a longo prazo, eu preciso começar por pequenos passos, por pequenas mudanças diárias que me façam alcançar isso e tornar um hábito. Porque é muito verdade quando dizem que quando você está tentando mudar um hábito, o teu cérebro tende a achar aquilo doloroso demais. Então ele evita. E no caso, realizar essa tarefa era algo que eu já fazia antes. E por que aquilo foi tão doloroso?
Porque eu caí numa zona de conforto. Meu corpo já estava acostumado a sentir dor e tomar um remédio pra passar. O meu corpo já estava acostumado a sentir dor e eu ir no postinho fazer uma acupuntura. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu sentia que eu estava deixando de fazer o básico por mim. E isso já não é ser produtivo, porque se você não consegue fazer o básico por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, você já está falhando em quesito produtividade. Cada pessoa tem um significado diferente para produtividade. Mas eu aprendi que a produtividade é o quanto de coisas você consegue fazer bem feito, não sacrificando a sua saúde mental para isso. Porque não adianta você ser produtiva, mas você viver com ansiedade, viver depressiva ou viver com burnout. Isso não é um estado saudável da mente. Eu me comprometi a fazer esse propósito comigo mesma. E eu convido você que está me assistindo a fazer esse compromisso e esse propósito com você mesma, de que você vai tentar ser melhor a cada dia. Você vai fazer 1% a cada dia. No meu caso, eu coloquei isso em prática hoje. Eu acordei um pouco mais cedo, eu consegui tomar o meu café da manhã, eu consegui fazer o meu devocional, eu já consegui organizar a minha casa num ritmo em que eu consegui aproveitar melhor o meu dia. Eu consegui estudar, eu consegui me exercitar e consegui almoçar com tempo, com qualidade, sem ficar pensando, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer, tal, e não conseguindo pôr nada em prática. Enfim, esse é o insight. A intenção é que sejam vídeos mais curtinhos aqui e que ajude a gente a ser pessoas melhores e com propósitos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser deixar um comentário também, vai ser muito bem-vindo. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque eu tô começando, então você também tá começando junto comigo, certo? Então quando eu estiver lá com os meus 10 mil seguidores, talvez 1 milhão de seguidores, você vai fazer parte do começo, tá bom? Um beijo e até a próxima.